Queridos, o pastor Benefrides, quer dizer, em momentos de dificuldades, a gente tem que tirar algum proveito desse negócio, né, professor Marcelo? E ter a oportunidade de um caboclo que tem uma agenda mais extensa do que qualquer outra coisa, é muito bom. Pastor José Benefrides, seja muito bem-vindo a esse grupo especial de pessoas. São pessoas diferenciadas que estão ali trabalhando, se superando, fazendo o que muitas vezes não estavam preparados para fazer, pelo menos nunca imaginaram, e agora vão fazer a diferença. Já estão fazendo a diferença. Que sua mensagem possa confortar e alimentar esse povo, pastor. Obrigado, pastor Marco. Bom dia a todos. Uma alegria, um privilégio grande estar com vocês aqui. Eu quero agradecer o convite. Obrigado, professor Marcelo, pela oportunidade de estar aqui reunido com um grupo de professores, funcionários da educação adventista da Mineira Leste. Para mim é um grande privilégio, é realmente uma alegria. Eu vi vocês aí no início falando de frio. Frio está aqui, viu? Tem começado as manhãs aqui em volta de 8, 9 graus. Às 5 da manhã, quando eu levantei hoje, estava bem frio. Agora já está começando a esquentar, deve estar uns 12, 13. Mas que bom que nós estamos reunidos nesta manhã e podemos estudar juntos a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia para a gente começar. E se você tiver aí a Bíblia do lado, vai facilitar bastante, porque eu quero usar a palavra. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. E nós vamos começar lendo na palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 4, os versos 14 a 20. Então, se você tem aí Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14, a gente lê assim. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Jesus começou o seu ministério, e o ministério dele estava dividido em três partes, em três ênfases principais. Jesus pregava, Jesus curava e ele ensinava. A Igreja Adventista baseia seu ministério também nessas três áreas. Nós temos o ministério da pregação, nós temos o ministério da cura e o ministério do ensino. Nesse texto que nós lemos aqui com vocês esta manhã, esse primeiro texto, eu quero chamar a sua atenção para o verso 20, e aí aparece uma palavra que eu gostaria de destacar. Diz assim: assentou-se. Assentou-se. Essa era a posição tradicional que os rabinos adotavam para ensinar. E quando Jesus se assentou, ele estava anunciando uma das prioridades de seu ministério. Ele estava começando o ministério do ensino. Jesus é chamado de Rabi 11 vezes nos evangelhos. E se a gente quer entender o ministério de ensino de Jesus, a gente precisa entender o que faziam os rabinos. Qual era o papel de um rabi? O interessante é que você pega o Antigo Testamento, por exemplo, a figura do rabi não aparece nenhuma vez. E eu sempre fiquei intrigado, por que não aparece rabi no Antigo Testamento em nenhum lugar?
E eu tenho para mim que o motivo era o seguinte: quando uma nação sonha com a grandeza nacional, seus heróis são reis, guerreiros, mas quando Israel foi para o exílio babilônico, um novo tipo de herói substituiu os reis, substituiu os guerreiros. Esse novo herói era a figura do rabi, era um mestre, era um educador. Porque quando eles voltaram do exílio, Israel não tinha exército, eles não tinham riqueza e eles não tinham poder. E o que é que eles tinham? Eles tinham um livro. Esse livro os manteve unidos a partir daí. Porque Roma tinha exércitos, a Grécia tinha cultura, o Egito tinha riquezas, a Fenícia tinha navios e Israel era o povo do livro. E os rabinos, eles conheciam o livro, eles estudavam o livro, eles ensinavam o livro. E quando eles ensinavam, eles geralmente citavam as interpretações das maiores autoridades, aquelas autoridades rabínicas, os grandes eruditos. E aí eles citavam assim: o Rabi Shammai disse, o Rabi Hillel disse. E é mais ou menos a linguagem dos advogados, dos juristas, que usam a jurisprudência. Então, eles fundamentavam seu ensino, seus argumentos em outras autoridades. Mas Jesus não era um rabi como os demais. Jesus nunca citou as palavras de outro rabino. Ele sempre dizia: em verdade vos digo. Quando a gente chega no Evangelho de João, Jesus dobra essas palavras e ele diz assim: em verdade vos digo. Essas palavras de Jesus aparecem 75 vezes nos evangelhos. Jesus nunca citou as palavras de ninguém. Ele era um tipo de rabi inteiramente diferente de qualquer outro. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele foi uma das mentes mais brilhantes que já passou pela história humana. E há quem diga que Paulo foi um dos fundadores, ou o fundador do cristianismo, se bem que Paulo jamais iria concordar com isso, mas Paulo era, sim, uma mente privilegiada, era uma mente genial, ele era um teólogo genial que deu sustentação à teologia cristã. E o interessante é o seguinte: quando a gente abre Paulo, quando a gente lê o que Paulo escreveu, ele mostra Jesus como sendo a fonte da sabedoria. Em Colossenses capítulo 2, verso 3, diz assim, Colossenses 2, o verso 3, Paulo disse assim: nele, Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Paulo estudou aos pés do rabino Gamaliel, que era considerado o mais importante rabi de sua época, da época de Cristo. Mas ele nunca disse isso sobre Gamaliel. Ele tinha orgulho de ter estudado com Gamaliel. Mas ele disse de Jesus. De Jesus ele disse: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Paulo reconhecia Jesus como a fonte da sabedoria. E Paulo reconhecia que Jesus era o intelecto supremo do conhecimento. Toda a sabedoria, todo conhecimento vinha dele. Ao mesmo tempo, Jesus era de uma simplicidade absurda. Os patriarcas da igreja, os pais da igreja primitiva, ele diziam que os evangelhos eram como um rio onde os ratinhos podiam nadar e os elefantes podiam se afogar. A gente talvez não perceba a influência de Jesus hoje numa sociedade tão humanista, secularizada como essa que a gente vive, mas nós recebemos uma herança de Jesus. O impacto histórico do pensamento de Jesus está presente em praticamente todas as áreas da vida, especialmente no mundo ocidental.
Nós nos acostumamos com isso e a gente não se apercebe da importância de Jesus para a cultura, para as artes, para todo o conhecimento que nós recebemos. Para vocês terem uma ideia, olha os dados aqui. Os evangelhos, eles foram traduzidos em 2.527 línguas. Eu disse 2.527 línguas. É impressionante, porque, em segundo lugar, o segundo livro mais traduzido do mundo é o livro chamado Pinóquio, 260 línguas. O Pequeno Príncipe foi traduzido em 253 línguas. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Dizem que a Bíblia já foi vendida mais de 5 bilhões de cópias. Então, é um negócio assim impressionante. Mas aí, quando você considera o papel de Jesus como no seu ministério de ensino, vem um outro ponto que me impressiona. No mundo acadêmico, a importância de um erudito é medida pelas vezes em que ele é citado. Quantas vezes um erudito é citado, aí mais importante ele é. Com base nesse critério, Jesus é incomparável. O Sermão do Monte compõe o mais brilhante, o mais citado, o mais analisado, o mais contestado, o mais influente discurso moral e religioso de toda a história da humanidade. Outra coisa que me chama a atenção sobre o ensino de Jesus era o método que Jesus usava para ensinar. Ele ensinava para mudar vidas. No sistema educacional moderno, ensinar é transferir informações. O professor despeja informações sobre os alunos, como se estivesse colocando água num vaso vazio. E o aluno é avaliado pela capacidade de reproduzir o que o professor ensinou. E olha eu aqui tentando ensinar o Padre Nosso para o vigário. Mas a pergunta número 1 que os alunos fazem na sala de aula, pelo menos na minha época era assim, eu imagino que ainda hoje deve ser. A pergunta é: isso vai cair na prova? E aí o aluno observa a reação do professor e ele toma nota a partir da relevância. Eu sei que tem uns CDFs que anotam tudo, mas são poucos. A maioria só anota aquilo que sabe que é importante. Mas quando Jesus ensinava, ninguém tomava nota. Por quê? Porque nós nos lembramos naturalmente daquilo que transformou a nossa vida, aquilo que mexeu conosco. Eu penso que a maioria de vocês, se não todos, eu até chego a duvidar que alguém tenha um diário da quarentena agora, desse período de isolamento social. Eu não sei se um ou outro aí talvez esteja fazendo um diário disso, mas no geral eu acho que não. Mas daqui 5 anos, 10 anos, se nos perguntarem sobre esse período, nós todos vamos saber dizer, vamos falar das emoções, vamos falar do desafio que foi dar aulas online, vamos falar do sentimento de preocupação, de medo, a ansiedade. Nós vamos falar de tudo, porque nós vivenciamos isso, nós experimentamos isso. Isso, de alguma forma, nos mudou nossa cabeça, nossa forma de encarar o mundo. Nós fomos impactados. Então, nós vamos saber dizer, transferir. Ninguém tomava nota quando Jesus estava ensinando. Nosso conceito de ensino hoje é diferente dos tempos antigos. Nós temos uma filosofia de educação, nós podemos explicá-la, nós podemos ensiná-la, nós podemos aplicá-la. Agora, minha gente, como explicar e ensinar uma filosofia de vida? Como ensinar algo que impactou a vida? Porque a gente, se um aluno disser que Colombo descobriu a América em 1493, essa é uma informação, esse é um fato. Você pode explicar, você pode analisar, você pode contestar. Se você pegar a fórmula matemática e química
E igual mc ao quadrado, energia, massa, velocidade ao quadrado. Bem, é uma fórmula. Você consegue explicar, você consegue ensinar, mas não existe um curso sobre como se tornar uma pessoa melhor. Como se tornar uma pessoa mais generosa, mais bondosa, mais atenciosa, prestativa. Como crescer como ser humano. Não existe um curso que nos ensine. Nós aprendemos na infância, ou nós aprendemos na palavra de Deus, ou aprendemos por imitação. Na cultura hebraica, o principal texto da cultura hebraica é o texto de Deuteronômio, capítulo 6. E se você está com a Bíblia aí, abra comigo. Deuteronômio, capítulo 6. Esse é o texto mais importante. Se você perguntar para um judeu, qualquer judeu, qual é o verso mais importante da Bíblia, ele vai citar para você Deuteronômio 6. Todo homem judeu sabe Deuteronômio 6 de cor. É tão importante que você chega na casa de um judeu, na porta de entrada tem uma caixinha pendurada chamada mezuzá. Dentro dessa caixinha tem esse texto escrito lá dentro. E aqui diz assim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ouve, Israel, nosso Deus é o único Deus. Em cima nos céus, embaixo na terra, não existe nenhum outro igual. Ouça, escuta, faça silêncio, medite. Esta é a Torá. Esse texto é tão importante que ele tem até nome. Ele é Shema. Ouve, Israel. Amarre no braço, prenda na testa, pinte na porta, no portão, escreva, recite, fale dele quando você se levantar, quando for deitar, ensine para seus filhos. Você pode deixar de fazer qualquer coisa, mas não deixe de fazer isso. Essa era a importância do chamar. Jesus levou isso ao pé da letra. E Jesus começou a ensinar a qualquer um que quisesse ouvir. Não importava o sexo, a condição social, a idade, a cultura. Jesus começou a ensinar homens e mulheres. E a educação começou a mudar por causa de Jesus. A última ordem de Jesus para os discípulos ficou conhecido como a Grande Comissão, em Mateus 28, 18 a 20. Ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Ninguém jamais falou isso, minha gente. Ninguém. Ensinar todas as coisas. Os discípulos levaram isso tão a sério que lá em Atos, no capítulo 5, no verso 42, Atos, capítulo 5, 42, diz que os discípulos, Atos 5, 42, diz assim, ó, todos os dias no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles proclamavam que Jesus é o Cristo, mas eles ensinavam. Eles aprenderam com Jesus. E aí os discípulos começaram um processo educacional que ficou conhecido depois como catequese. Catequese para ensinar homens, ensinar mulheres. Por volta do ano 150 depois de Cristo, um homem chamado Justino Marte, ele criou escolas em Éfeso e em Roma. Os romanos e os gregos valorizavam muito o ensino, porque todo mundo gosta de aprender. E a igreja, ao longo dos séculos, tentou harmonizar o que Jesus ensinou com o ensino clássico.
fazer esse equilíbrio dos ensinos de Jesus com os ensinos clássicos, os ensinos seculares. Mas aconteceu algo inteiramente novo. Porque no mundo greco-romano, a educação formal era para os filhos de famílias ricas. As mulheres ficavam de fora, as filhas eram excluídas. Mas a igreja compreendeu que seguia um líder, um homem que ensinava a todos, e ele ordenou que a igreja deveria ensinar todas as pessoas, de todas as nações, de todas as culturas. E foi o que a igreja fez. Começou a ensinar homens e mulheres, escravos e livres. E aí, certo dia, perguntaram a Jesus assim, um mestre da lei perguntou assim, um rabi, qual é o maior mandamento da lei, mestre? Aí Jesus citou a Shema, que todo israelita sabia de cor. E ele citou de cor, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Bem, Jesus acrescentou um detalhe, porque a Shema diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Jesus disse assim, ame o Senhor seu Deus de toda a força, de todo o coração e de todo entendimento. Jesus mudou a Shema. Ele colocou aí a palavra entendimento, porque para ter uma experiência com Deus, para ter paixão por Jesus Cristo, você precisa ter entendimento. Você tem que ser um curioso. Porque a pessoa pode passar a vida inteira sem se perguntar, será que existe mesmo alguém aí em cima? Será que existe alguém que cuida desse mundo, que sustenta esse mundo? Como será que ele é? Você precisa de entendimento para pensar. E amar a Deus com entendimento significa que você acredita que Deus criou todas as coisas, que Deus projetou tudo. E aí, quando nós estudamos matemática, quando nós estudamos lógica, nós estamos aprendendo a pensar como Deus pensa. Nós estamos, quando a gente olha para as maravilhas da criação, quando a gente olha para tudo que Deus criou, quando a gente vê harmonia, ritmo, lógica naquilo que Deus fez, a gente começa a amar Deus mais e mais. Nosso coração começa a queimar. Você olha para os céus uma noite estrelada. Hoje nós temos muita luz artificial à nossa volta. Mas uma noite clara, quando a gente está lá no interiorzão, no meio da roça, que você olha para cima, você fica deslumbrado, maravilhado. E adorar e aprender se torna uma forma de adoração. O aprendizado nos ajuda a conhecer e amar Deus cada vez mais. Alguns pais da igreja, eles tinham medo de estudar as obras filosóficas seculares. Tertuliano, por exemplo, dizia assim, o que Jerusalém tem a ver com Atenas? São Jerônimo tinha medo de que Deus o castigasse por ler Cícero. Mas se Deus pode falar com uma mula, a mula de Balaão, a verdade pode ser encontrada em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Aí foi Agostinho que introduziu para a igreja esse conceito. Toda verdade é verdade de Deus. Aí eu descobri que não foi Agostinho, foi Paulo. Porque em 2 Coríntios, no capítulo 13, Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 8, Paulo diz assim, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Nada temos contra a verdade, disse Paulo. Nós só temos a favor da verdade. Então, quando Agostinho falou toda a verdade é uma verdade de Deus, ele estava replicando aquilo que Paulo disse. Quando Roma entrou em colapso, e os bárbaros, os hunos, godos, os visigodos, eles passaram a dominar a civilização romana, havia pouquíssimos livros. Essa era uma época em que não havia impressão, vocês sabem. Os livros eram rolos de pergaminhos, que se deteriorava muito rapidamente. Por volta do século VI de nossa era, do sexto século de nossa era, não havia nenhuma biblioteca na Europa. A Europa inteira não havia nenhuma biblioteca. Os mosteiros
Foram as únicas instituições da Europa onde havia aquisição, preservação e transmissão do conhecimento. Os monges copiavam os textos antigos. E os textos clássicos pagãos foram preservados pelos seguidores de Jesus Cristo. Algumas dessas obras da antiguidade chegaram até nós somente porque elas foram copiadas à mão pelos monges copistas. Os mosteiros se tornaram centros do conhecimento. Um discípulo de Jesus chamado Bento reuniu tantos manuscritos, mas tantos manuscritos que ele ficou conhecido como o patrono das bibliotecas. Dos mosteiros surgiram as universidades. A primeira universidade foi fundada em Paris por volta do século XII. Depois vieram Oxford e Cambridge, no século XIII. O lema da Universidade de Oxford é o Salmo 27:1. Dizem que se você chega lá, no prédio mais antigo tem uma placa escrita assim: o Senhor é a minha luz. Salmo 27, verso 1. Depois vieram as universidades de Roma, Nápoles, Viena, Heidelberg, todas fundadas por seguidores do Senhor Jesus Cristo. Elas foram chamadas de universidades, porque elas refletiam a ideia de que Deus criou todas as coisas. Nada é fruto do acaso. Deus é extremamente importante e racional. Nós podemos estudar tudo para a glória de Deus. E por isso essas instituições foram chamadas de universidades e não de multidiversidades. Universidade estuda o universo. E olha que coisa incrível. Os que ensinavam nas universidades passaram a ser chamados de professores. Você sabe por que você é chamado de professor? Porque professor professa alguma coisa. Professar é acreditar em algo que é verdadeiro, tem valor, precisa ser divulgado. Professar está por trás da palavra profissão, que significa, que representa, que antevê profissão de fé. Então você consegue ver a herança cristã, o legado de Jesus para a educação hoje, para aquilo que a gente faz no ministério de ensino. Bem, aí veio a reforma protestante. E a educação mudou novamente com Martinho Lutero, porque ele começou a defender o sacerdócio de todos os crentes. Lutero defendeu que todos deveriam aprender a ler para serem capazes de estudar as escrituras sagradas por si mesmo. Lutero começou a promover a alfabetização. Lutero dizia que os pais que não educavam seus filhos eram porcos, bestas feras, que devoravam os próprios filhos. Nos Estados Unidos, lá nos pais que fundaram a nação americana, a primeira lei determinando a educação dos filhos data de 1647. E essa lei recebeu o nome de Lei do Velho Enganador Satanás. Foi a primeira lei feita nos Estados Unidos, ainda sem se chamar Estados Unidos. A Lei do Velho Enganador Satanás. A lei diz que é um antigo projeto do velho enganador impedir que os homens aprendam para não conhecer as Escrituras. Olha que conceito maravilhoso, porque a ignorância é uma arma do diabo e Deus, o nosso Deus, é o Deus da verdade. Os puritanos, 6 anos depois de desembarcar nas terras selvagens da América, fundaram a primeira universidade. 6 anos depois. Hoje ela é conhecida como Universidade Harvard. Depois vieram Yale e Princeton. O objetivo principal: todas as escolas fundadas antes da Revolução Americana surgiram para servir o movimento de Jesus Cristo, para anunciar a palavra de Deus. 92%, eu disse 92%, das 138 instituições de ensino nos Estados Unidos foram fundadas por seguidores daquele carpinteiro humilde que nunca escreveu um livro sequer.
A gente hoje tem na igreja adventista a escola sabatina. Mas a escola sabatina é uma cópia da escola dominical. E eu acho que vocês, todos aqui, eu penso que a maioria aqui são membros da igreja, então conhece bem a escola sabatina, e se não, já ouviram falar na escola dominical. Mas a maioria não faz ideia como é que isso começou. Como é que começou a escola dominical? E hoje a gente tem a escola sabatina. Bem, em 1780, na Inglaterra, um seguidor de Jesus chamado Robert Hicks, ele vivia incomodado com a ignorância e a pobreza. As crianças trabalhavam com os pais em extrema miséria. Eles trabalhavam 6 dias por semana. O domingo era o único dia livre que eles tinham. E ele disse, eu vou criar uma escola gratuita para ensinar essas crianças a ler e escrever, e eu vou aproveitar, enquanto isso, ensiná-las também a respeito de Deus. E ele chamou essa escola de escola dominical. Robert Hicks começou a primeira escola com algumas crianças. Em 15 anos, havia 1,5 milhão de crianças sendo ensinadas nas igrejas. Em várias nações, queridos, os missionários cristãos chegaram, não havia línguas escritas, só línguas orais. Alguns deles dedicaram a vida para entregar a escrita para essas nações. Os cristãos compilaram o primeiro dicionário, escreveram as primeiras gramáticas, desenvolveram os primeiros alfabetos. E o primeiro nome próprio, importante, escrito em muitas línguas, foi o nome de Jesus. Com tudo isso, a gente vê a importância de Jesus daquilo que a gente faz, para a educação, e especialmente a educação adventista a gente diz que vai além do ensino. Deixa eu ir para a minha conclusão contando outra história. Um missionário metodista, guarda isso, metodista, chamado Frank Laubach. Ele teve um encontro extraordinário com Jesus, sua vida mudou, e ele resolveu acabar com a ignorância no mundo. E aí, Laubach iniciou um movimento mundial de alfabetização. Ele criou uma frase, e a frase que ele usava era a seguinte, cada um ensina um. E ele criou cartilhas que foram traduzidas em 313 línguas. Laubach ficou conhecido como o apóstolo dos analfabetos. Ele era metodista. Ellen White tinha uma herança metodista. Ela teve que abandonar os estudos aos 9 anos de idade por causa de um acidente. E ela se tornou a maior escritora feminina de todos os tempos. De todos os tempos, em todo o mundo. Recentemente, eu acho que muitos de vocês ficaram sabendo dessa informação, fizeram uma lista das 100 maiores celebridades, das 100 celebridades mais influentes na cultura americana. E entre esses 100 influencers americanos, lá estava Ellen G. White. Sabe, em 2009, a NASA enviou ao espaço um telescópio que recebeu o nome de Johannes Kepler, o grande matemático e astrônomo que viveu por volta de 1600 de nossa era. Só que Kepler era um religioso. E Kepler escreveu assim, Deus, como mestre de obras, construiu as fundações do mundo com lei e ordem. Deus queria que reconhecêssemos essas leis quando nos criou conforme sua imagem e semelhança, de modo que pudéssemos partilhar seus pensamentos. Isso ecoa aquilo que diz a Shema, aquilo que disse Jesus. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, porque essa é a nossa missão. E quando eu vi o tema da semana de oração, que eu estaria tendo o privilégio de começar com vocês aqui, paixão intensa, eu disse, eu tenho que dizer, a missão está, nossa paixão vem em saber que Jesus é a inspiração, Jesus é o motivo para tudo que a gente faz. Jesus está por trás daquilo que a gente ensina. A grande maioria dos pioneiros da ciência acreditava que seu trabalho consistia em aprender a pensar os pensamentos de Deus.
Francis Bacon, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, Louis Pasteur, Isaac Newton, todos estes. Porque amar a Deus de todo entendimento significa seguir a verdade. Significa amar a verdade, significa ensinar a verdade, quer ela venha da Bíblia, quer ela venha da ciência, quer venha de um ateu. E é por isso que eu louvo esta manhã a Deus por pertencer a uma igreja que me estimula a pensar. Uma igreja que distribui milhares de livros gratuitamente todos os anos. Sabe por quê? Porque certo dia, um carpinteiro saiu de sua oficina e começou a ensinar. E ele se assentou para ensinar. E as ondas que irradiam de Jesus formam círculos que crescem, que se ampliam continuamente. E essas ondas não param, não podem parar até que ele venha. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu, preparando a mensagem desta manhã, eu pensei, eu acho que precisa fundamentar por que paixão intensa. Por que Jesus é a resposta? Por que Jesus é o significado daquilo que a gente faz? Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Porque é por Ele, para Ele e para a glória dEle que nós fazemos o que fazemos. Então, que Deus abençoe todos vocês. Eu oro para que esta experiência seja real na vida de todos, que todos tenham essa semana a certeza de que estão fazendo para a glória do Senhor e desfrutando essa paixão que é conhecê-lo, servi-lo e amá-lo. Eu oro para que esta bênção esteja com todos vocês, não apenas no dia de hoje, mas durante toda esta semana. Deus abençoe, Deus guarde a todos. Muito obrigado, pastor Winifrides. Pastor, ore por nós nesse momento. Claro, vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu te louvo por esta manhã ter o privilégio de abrir tua palavra com esse grupo de educadores. Eu te agradeço, Senhor, porque eles não apenas cumprem seu papel, mas eles cumprem uma missão. Eu quero colocá-los, cada um em tuas mãos nesta hora, onde eu espero que eles estejam cada dia de suas vidas. Quero suplicar uma bênção especial para suas famílias, nesse momento tão difícil em que nós estamos atravessando como humanidade. Eu quero suplicar que tu cumpras a promessa da tua palavra de que praga nenhuma chegaria à casa dos teus filhos e que tu guardes todos eles sob o teu cuidado, a tua bênção e tua proteção. Dá a todos um dia feliz, um dia abençoado e ajuda-nos a aprender a viver no centro da tua vontade. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.